Nação Celeste, bora que bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo iniciando essa semana, sempre te atualizando sobre tudo que envolve o maior de Minas. Tá, essa é a capa de mais um conteúdo, bora que bora, nação. Tem bastante coisa pra gente poder abordar, né? Apesar aí do início da data FIFA, tem bastante coisa rolando aí nos bastidores e que envolve o maior de Minas, e você vai acompanhar a partir de agora, beleza? Já peço, pessoal, para vocês deixarem o like, tá? Hype o nosso vídeo. Se aparecer de repente a opção para você, eu peço para que você me ajude, tá? Hypando aqui o nosso conteúdo. O like, bora colocar aquela metinha de 400 joinha, tá? Conto com vocês. Se inscreva, comente e também compartilhe aqui o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, trazendo aqui para vocês, tá? Uma postagem do Gabigol após o jogo de ontem, né? Aquele recadinho que ele sempre manda para a torcida após os jogos do Cruzeiro. Dessa vez, ele fez questão aí de agradecer a Nação Azul pelo apoio. Seguimos atrás do nosso objetivo. Foi o recado aí do Gabigol após essa partida contra o Fluminense. O Gabigol que teve, né, uma minutagem interessante comparada a outros jogos, né? Jogou ali cerca de 25 minutos, 30 minutos na partida contra a equipe do Fluminense. Óbvio, menos do que ele deseja, mas mais do que geralmente ele tem de oportunidade. Fato é que entrou, tentou ajudar, não teve ali nenhuma chance muito clara. 0 a 0 você já sabe, né? E aí o Cruzeiro, como ele mesmo mencionou, segue atrás aí de quem sabe ainda buscar o título brasileiro. As chances diminuíram ainda mais, né, após essa rodada de ontem, apesar do Cruzeiro ter tirado um pontinho da liderança. Olha só que bizarro, né? Pouco tem se falado. Mas a diferença ela era de 5, diminuiu para 4 pontos. Mas mesmo assim é uma rodada a menos e Palmeiras e Flamengo tem um jogo a menos para fazer, que são em tese favoritos, né? Mas de qualquer jeito, seguimos aí, assim como mencionou o Gabigol. Uma coisa, nação, que o Mike Costa, jornalista, ele mencionou no seu Twitter, e eu gostaria de trazer para vocês, vale a sua reflexão, tá? O Mike, ele fez, né, um tweet falando sobre alguns portais, né, que gostam, amam tumultuar o ambiente do Cruzeiro. Eu falei isso no vídeo de ontem, pós Cruzeiro 0, Fluminense 0. E assim, rapaziada, parece que não é apenas eu, né, que estou observando isso. Olha só a postagem, né? Vocês têm reparado que tem uns perfis que aguardam qualquer tropeço do Cruzeiro? E aí ele comenta, né? O Cruzeiro, nos últimos 7 meses, só perdeu 3 vezes, tá? Para atacar o Jardim em todo e qualquer post. E que não comentam nada nos bons resultados. Qual o sentido de odiar o treinador que faz uma campanha excepcional e entrega com sobras o que foi prometido? Porém, é a maioria absoluta, então, menos mal. Aqui, nação, essa questão, né, que envolve expectativa versus realidade é complicada, né? Eu vejo muito cruzeirense bolado com o Cruzeiro tendo o menos favorito para levar o título nessa altura do campeonato, né? O Cruzeiro perdeu alguns pontos bobos em casa, até fora também, e se vê numa situação que é praticamente impossível conquistar essa taça. E por conta desses pontos, muita gente pega no pé do Leonardo Jardim. Mas o Mike, ele comenta algo aqui que é fato, né? Quando o Leonardo Jardim ele assume o Cruzeiro, ainda no Campeonato Mineiro, seja sincero, você imaginaria que daquele time ele conseguiria formar, né, um grupo competitivo para brigar pelo título até a 32ª, até a 33ª, 34ª rodada? Aí, rapaziada, a gente tem que separar, né, o tal da expectativa versus realidade, né? O que a gente gostaria que acontecesse, a expectativa supriu isso. E a realidade eu acho que é essa mesmo. Para o Cruzeiro conseguir brigar pau a pau com Flamengo e Palmeiras, vai precisar de um elenco um pouco mais farto. Eu acho que o caminho já está traçado para o Cruzeiro ser competitivo nos próximos anos. Porque não adianta nada também brigar pelo título esse ano, após a 30ª rodada, e o ano que vem fazer como o Botafogo, né? Ser um coadjuvante, pegar apenas uma vaga para Libertadores, tentar pegar uma fase de grupos ou talvez uma pré.
não é o que nós queremos. Então o trabalho, quando ele tem uma base bem fortificada, a tendência, né, é que uma hora dê frutos. E pode ser que dê esse ano, porque no Campeonato Brasileiro você requer, né, um grupo com um elenco farto para você conseguir brigar. Mas a Copa do Brasil, rapaziada, o Cruzeiro já está na semifinal, sobrou 4 clubes, o Cruzeiro está lá, enfrenta o Corinthians e tem chances de passar pela equipe paulista, ir para uma final, enfrentar Vasco ou Fluminense e ser campeão. Olha que final de temporada sensacional. Seria praticamente, né, basicamente, coroar um ano que foi do inferno ao céu. Lembra como é que foi no início? Foi duro, rapaziada. Foi complicado. Foi doído. Até aquele jogo contra o Internacional. Que dali para o confronto contra o São Paulo, muda-se muita coisa. E ali a gente consegue ver o trabalho do Leonardo Jardim acontecer. Vida longa ao Mister no Cruzeiro. E vida curta aos haters, né? Que gostam de tumultuar o ambiente do Cruzeiro, como esse tal aqui de Ale Oliveira, né? Eu falei sobre ele ontem aqui. Muita gente é engraçado, acho muito engraçado como tem gente que prefere proteger o jornalista, defender o jornalista e atacar a instituição ou quem está tentando, né, proteger a instituição. Mas fiquem à vontade. Olha só o que o Scout Celeste tweetou aqui, nação. Ale Oliveira fez de tudo para que o Matheus Pereira saísse do Cruzeiro. Fevereiro, março, você vai se lembrar dessa treta, né? Algumas entrevistas do Matheus Pereira mereceu crítica naquele momento, mas o tal do Ale Oliveira, ele sempre subiu o tom em um patamar totalmente desconexo com a realidade. Falou de seu salário, falou sobre questões pessoais. Graças a Deus o MP ficou e hoje é o melhor 10 do país. Isso aqui não tem discussão. Talvez se você for discutir, vai discutir com o Arrascaeta. O Arrascaeta talvez esteja numa temporada melhor. Mas assim, rapaziada, olha só com quem o Matheus Pereira disputaria. Em termos de brasilidade, é o melhor 10 com certeza. Agora tá tentando fazer o mesmo com o Gabigol. Não caiam nessa. E é o que eu deixo de recado pra vocês aqui, sem me alongar muito, né? Abra o olho, discernimento. Vocês são macacos velhos. Vocês estão ligados como é que funciona a mídia mineira quando colocam o Cruzeiro na boca deles. É sempre tentando, né, de alguma maneira ali, desprestigiar, tumultuar. Vocês estão ligados, eu não preciso aqui ficar trazendo beabá não. Só abram o olho e defendem quem tentam defender o Cruzeiro e atacam daquele jeito, né, correto, quem tentam atacar o maior de Minas. Pra finalizar, nação, duas coisas importantíssimas, tá? Primeiramente, essa daqui envolve o Cruzeiro de forma indireta, mais diretamente para as frangas falidas, que ó, se lascaram bonito, tá? Matéria aqui do pessoal do GE, em liminar, CAD proíbe Libra e LFU de admitirem novos clubes. Órgão do governo federal investiga se ligas praticaram ilegalidades durante as suas formações. Essa notícia aqui, rapaziada, eu não vou ler a matéria, mas só para poder explicar rapidinho, ela cai como uma bomba do outro lado da lagoa, tá? Porque já tem um acordo com a LFU para as frangas voltarem para a LFU. As frangas que estão na Libra ganhando menos que o Cruzeiro, né? Pelo direito de transmissão. Migrou para a LFU, o contrato com a Libra delas é até 2029, então essa migração seria após isso. Já teria, né, um acordo para receber um adiantamento, mas parece que vai dar bode, vai dar ruim. Isso aí vai impactar diretamente, ó, vai gerar crise, viu? Pode ter certeza absoluta disso. E eu quero mais que as frangas fiquem lá na Libra. Abrace-se lá com o Flamengo, morram abraçados nesse contrato atual horroroso que fizeram, né? O Cruzeiro fez o caminho inverso e se deu muito bem, ganhando pelo menos 40% a mais do que as frangas pelos próximos 3 anos e meio. E a última notícia, Nação Celeste, essa daqui, rapaziada, é o tipo de notícia que eu acredito que deva te preocupar. Porque, rapaziada, eu já falei sobre isso daqui e eu volto a bater nessa tecla, tá? Hoje é dia 10 de novembro e o Caio Jorge ainda não foi julgado pelo tal gesto contra o Atlético Mineiro, né? Pelo jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro lá na Arena Meu Rival Venceu. E aí, rapaziada, tem a tal questão.
quando que o Caio Jorge vai, primeiro, ser julgado, e segundo, sendo, né, condenado, pegando mais jogos do que pegou, quando que ele vai cumprir esses jogos? Porque vai deixar pra ser julgado lá no início de dezembro e ele de repente pegar esse gancho contra o Corinthians na Copa do Brasil? Porque isso pode acontecer. Olha só que a matéria aqui do portal Leia em Campo traz: Caio Jorge, o STJD e o alcance das punições. O que a Justiça Desportiva pode ou não fazer? Eu não vou me alongar muito aqui não, mas só ler o que interessa aqui, ó. O julgamento do atacante do Cruzeiro reacende um debate antigo. Afinal, quando uma punição vale além da competição que o jogador foi punido? E aqui é a minha preocupação, e eu estou achando, repito, que vai dar merda. Vão arrastar esse julgamento aí até a virada do mês e o KJ vai acabar cumprindo essa punição aí contra o Corinthians. Olha só o que a nota aqui, a nota não, né, mas a matéria traz, tá? A matéria primeiramente deixa bem claro, tá? Seguinte, ó. Expulso no Campeonato Brasileiro, o atleta gerou dúvida. Essa suspensão pode impedir sua atuação também na Copa do Brasil? Aí, a matéria traz o artigo 170, que deixa claro que a suspensão tem que ser cumprida na mesma competição. Então, na teoria, o KJ não poderia cumprir uma suspensão do brasileiro na Copa do Brasil. Só que aí, a matéria continua. E aí ele fala o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Há, porém, situações excepcionais. O STJD pode, em casos de maior gravidade, determinar que uma punição se estenda a todas as competições organizadas pela CBF. E aí ele traz aqui o que poderia causar isso. E o que o KJ fez, o tal gesto, se encaixa. Então, fica aqui uma preocupação. É a segunda vez que eu falo isso em um vídeo aqui no canal nos últimos dias. E eu tô vendo pouco barulho nisso. Eu espero que a diretoria do Cruzeiro pressione logo lá o pessoal da STJD para julgar o KJ, punir se for o caso, para ele cumprir nesses últimos jogos do Brasileirão. Se arrastar isso aí, rapaziada, vamos ser otário aqui não? O KJ vai cumprir na Copa do Brasil. Eu não sou moleque nem você. A gente tem a mente aberta para poder entender como que funciona o futebol brasileiro. É a selva. Lá fora é o caos. Não tem bonzinho ou seguidor de regra, não. A gente já sabe muito bem como é que funciona quando se trata de confrontos dessa magnitude dentro do eixo contra times fora do eixo. Então, assim, fica o sinal de alerta. Eu vou continuar batendo nessa tecla e eu espero que o julgamento aconteça logo. O Alan acabou de ser julgado, vai cumprir a suspensão contra o Santos. E o KJ vai esperar quando para isso acontecer? O Alan no caso do Palmeiras, tá? Tá demorando e tá me preocupando. Pessoal, chegou até aqui, deixa o like. Hype o vídeo, me ajuda nessa, tá? A qualquer momento voltamos. A partir do que eu só posso te desejar uma semana abençoada. Fiquem na paz do Senhor, até a próxima. Tamo junto!